Essas pessoas que não votam e anulam o voto, você está favorecendo aquele que está sempre se reelegendo. Então, se você votar com consciência, nós vamos ter um mundo diferente. Veja tudo que nós estamos vendo aí, ó. O nosso país, ela vai estar hoje verde e amarelo. Verde e amarelo. Hoje não tem verde e amarelo, não tem. Quem tem é só as pessoas que não têm informações. Eu não vou mais falar sobre isso. Mas hoje, desde o início de todo esse programa aí, ó, que as pessoas inteligentes são contra, ela está pintado verde e amarelo. Imagina, verde e amarelo. É igual uma eleição. É placa para tudo quanto é lado, é santinho para tudo quanto é lado. E é um evento muito minúsculo com relação a esse evento que está acontecendo. Então o povo está respondendo. E agora então, em outubro, você vote com consciência. Se você fizer isso, você está sendo gente, você está sendo parcial. Aí nós vamos eliminar o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da segurança. Porque nós vamos colocar pessoas lá que atendem o celular a hora que nós desejarmos. Hoje, se você quiser falar com um deputado, você não consegue. Não consegue, ele não atende. Ele só atende, ele pega o celular, olha ali, quem é esse aqui? Não tem, eu não conheço. Quem é esse número? Quem é esse número? E o povo também está acostumado a um tal de pedicho. Só pedir e não levam projetos. Mas o deputado, ele é o representante do povo. Então ele também não pode também estar peneirando quem ele quer e quem não quer atender. Ele é o homem do povo. Somos nós que pagamos a conta dele. Eles ganham muito pra caramba, eles ganham muito. Então chegou a hora de nós tomarmos uma decisão. Falando em decisão, como está a sua boca? Como estão os seus dentes? Como é que está o seu visual dos seus dentes? Essa boquinha, quando você dá um sorriso, é um sorriso gostoso? É um sorriso bonito? Ou tem um dente para lá, um para cá? Como é que é? Como é que você usa prótese? Como é que estão as próteses? Mas tudo isso nós vamos conversar agora com a doutora Ingrid Miller Ledra. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar no seu programa. Como você já falou, eu sou cirurgia dentista. Nós possuímos uma clínica na Felipe Schmidt, em Florianópolis, e outra clínica em São José, Forquilinha. E eu vim falar aqui um pouco sobre as minhas duas paixões. Minha primeira paixão é a cirurgia, o que nós fazemos muito no consultório, extrações, siso, tracionamentos de canino. E logo depois eu fui fazer minha especialização em ortodontia e me apaixonei também. Então, os meus pacientes, eles contam com essas duas habilidades, né? Tanto a ortodontia e a cirurgia. O que acontece? Nós podemos, na nossa clínica, disponibilizar para eles uma maior atenção. Por exemplo, se casos muito comuns, que o paciente vem com os dentes apinhados, hoje em dia o que mais acontece, os dentes encavalados, né, um em cima do outro, e ele quer corrigir, ele quer alinhar, ele quer colocar um aparelho para isso ficar tudo reto. E às vezes é difícil para ele entender que ele precisa extrair um dente ou dois para colocar esse aparelho. Então, com essa habilidade de cirurgia e ortodontia, nós conseguimos explicar melhor para ele e fazer com que ele se sinta mais seguro, né, para conseguir extrair esses dentes e para conseguir alinhar de uma maneira geral, né. Outros casos também, hoje em dia é muito moderno, agora, os mini implantes. São pequenos parafusos que nós acoplamos na gengiva e no osso do paciente e ele tem um auxílio muito grande para o tratamento ortodôntico. Ele serve como uma ferramenta de ancoragem. Então, o que acontece no nosso consultório? Eu mesmo instalo os mini implantes no meu paciente de ortodontia, procedimento simples, feito no consultório em 15 minutos, né, indolor. E agora o nosso paciente, ele chega no consultório, ele tem prazo para colocar o aparelho e ele sabe o dia que ele vai tirar o aparelho. Por quê? Porque nós conseguimos ter um planejamento adequado. Com esses mini implantes, nós não temos mais surpresas no meio do caminho. Nós sabemos que fazendo uma força naquele dente, aquele dente vai movimentar. Então não existe mais essa história de 4, 5 anos de aparelho, né? São tratamentos rápidos, 2 anos, 3 anos, no máximo, tratamentos mais complexos, né? Então nós oferecemos toda essa tecnologia e fica mais fácil para o paciente entender e trabalhar desse modo. Porque ele quer, você sabe, todo mundo hoje tem muito acesso à informação, né? A informação
está aí para todo mundo. Então, eles vêm... hoje, os Estados Unidos lançou um aparelho novo que se chama Invisalign. São umas placas alinhadoras que trabalham com casos moderados a relativamente simples. Então, você simplesmente vai no consultório, nós moldamos e fazemos uma série de 3 placas a 5 placas e o paciente troca. Para um contato social, o paciente, você não percebe que o paciente está usando mais esse aparelho, né? Existem os aparelhos estéticos, os safira, zircônia, aqueles aparelhos transparentes, mas os alinhadores são placas, parecidas com aquelas placas de clareamento que todo mundo conhece, mas elas são placas rígidas. E agora no Brasil foi lançado o Clear Align, então essas placas nós também usamos no nosso consultório e facilmente você alinha seus dentes sem precisar, claro, dos famosos brackets do aparelho metálico, né? Fica muito mais fácil e muito mais simples para o nosso paciente. Ela fala bonito, né? Ela fala bonito, isso é muito bom, isso é muito bom. Estou adorando em ouvi-la. Agora, se fala muito em prevenção, de prevenção. Qual é o método mais eficiente, mais correto, onde nós poderemos ter os nossos dentes sempre ativos? Então, Tadeu, quando a gente fala em prevenção, eu digo que é o foco principal dentro do consultório e principalmente para o nosso paciente, né? O dentista, ele não quer intervir, ele quer prevenir o seu paciente. Então, claro, o paciente chega no seu consultório, ele precisa tratar um canal, ele precisa fazer uma prótese, ele precisa fazer um implante, você faz tudo isso nele. A partir do momento que você termina, você quer, a partir daquele dia em diante, somente prevenir. Então, o paciente ele deve ir de 6 em 6 meses no consultório. Semestralmente, ele deve estar lá. Por quê? Para fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma aplicação de flúor, uma raspagem. E você consegue diagnosticar o problema antes dele acontecer. Eu falo isso e eu tenho certeza que meus colegas serão unânimes em falar. É muito melhor você prevenir um paciente do que intervir. É muito mais feliz para um cirurgião dentista quando chega o paciente no seu consultório e você fala para ele, meu amigo, você só precisa de uma limpeza, de uma profilaxia, de uma aplicação de flúor, está tudo ótimo com a sua boca. E se o paciente faz isso semestralmente, com certeza você consegue diagnosticar o problema antes. Você fala, olha, você precisa passar um fio dental aqui um pouco melhor, sua escovação precisa caprichar mais um pouco o outro lado. E então ele consegue fazer com que o problema não se instale. A prevenção é sempre o melhor caminho. A gente tem observado que as pessoas que são fumantes, não estou nem falando das drogas pesadas, e cigarros convencionais em carteiras, que tem aqueles desenhos maravilhosos ali que motivam as pessoas a fumar. Por que essas pessoas têm problemas com os dentes, a perda dos dentes? Por quê? Existe algo que se chama doença periodontal, né? E quando você fuma, você acaba mascarando a doença periodontal. O que acontece? O cigarro, ele diminui a permeabilidade gengival. Então, quando você vai no consultório, ou o próprio paciente, ele não percebe que ele está com a doença periodontal instalada. Ele não tem inchaço gengival, ele não tem sangramento. O cigarro causa tudo isso, causa aquele escurecimento dental. Então, o paciente só vai perceber que a sua boca está com um problema sério quando seus dentes já estão caindo, quando seus dentes já estão amolecidos, quando você não consegue mais tratar o problema. O problema, ele não é diagnosticado no início. Por isso que a gente foca na prevenção. Se um paciente desse que fuma vai de 6 em 6 meses no consultório odontológico, você consegue diagnosticar o problema antes dele ser um problema fatal, que o paciente vai perder aquele dente, né? Então, o cigarro, atualmente, é o maior vilão dos dentistas, né? O cigarro e o álcool. O álcool também é um vilão grande, principalmente do câncer bucal. Uma das tuas especialidades é a ortodontia. Ortodontia são aquelas pessoas que colocam aqueles aparelhinhos e tal, né? E a gente tem ouvido assim muitas pessoas que estão perdendo dentes porque não estão colocando esses aparelhos com profissionais competentes. E também eles não fazem a visitação do seu cirurgião corretamente, como vocês determinam. O que você poderia dizer com relação a essa questão? Olha,
Tadeu, tá muito na moda agora aquele aparelho da 25 de março, né? Então, isso é uma automutilação que o paciente faz com ele, né? Isso, assim, é extremamente proibido. O que eu digo para os meus pacientes? Eu fiz 5 anos de odontologia, 5 anos de ortodontia, né? 10 anos de estudo, não é pouco. Para você ir e colar um aparelho da 25 de março não é tão simples assim, né? Então, o que deve ser feito? Você tem que procurar sempre um profissional competente, claro, um profissional que você veja que ele tem o diploma de ortodontista, que ele estudou para isso e principalmente que ele esclarece para você o que ele está fazendo. Né? Você não pode simplesmente sentar na cadeira e ser feito um procedimento sem que você saiba o que está fazendo na sua boca. Você tem que se interessar também pelo seu tratamento e principalmente fazer as visitas regularmente. Né? Não adianta nada você colar o aparelho num dia e aparecer dali 6 meses no consultório odontológico querendo fazer a manutenção do seu aparelho. Você já vai ter passado o prazo daquele arco, já vai ter estragado todo o planejamento que o ortodontista fez. Então, você tem que seguir o que o ortodontista pede, né? Porque, claro, ele estudou para isso, ele é um profissional capacitado. Nós estudamos para isso. E quando ele coloca qualquer tipo de aparelho, enfim, ele não faz a visitação como deve ser feita, ele corre o risco de perder dentes? Com certeza, ele corre o risco, e um risco seríssimo. Quando você faz muita força no movimento ortodôntico, você possui uma reabsorção radicular, as raízes diminuem, né? Então, existem casos que a raiz diminui e o dente pode até cair. Então, se o paciente colocou o aparelho e não apareceu mais no dentista, você pode ter certeza, ele está tendo reabsorção radicular, ele está tendo encurtamento de raiz e ele está tendo uma agressão muito grande dentro da boca dele. Com certeza. A gente observa que a tecnologia anda junto com diversos setores. Na odontologia não é uma exceção. A gente vê hoje os implantes, a gente vê hoje a ortodontia, a gente vê hoje as cirurgias. Hoje as pessoas não sentem praticamente dor nenhuma, mas quando o paciente senta naquela poltrona bonita, grande lá do dentista, aí o cara liga aquele aparelhinho, aquela broca, aí quem tem problema cardíaco, quem tem problema de pressão, aí não tem jeito, né? Realmente assim, o medo é grande, né? No nosso consultório nós fazemos muita cirurgia de siso. O que existe em cima do siso? Existe uma mitificação da cirurgia de siso. Todo paciente, ele acha que ele vai chegar lá, ele vai ter hemorragia, vai sangrar, ele não vai conseguir voltar dirigindo. E isso tudo é um pouco um mito mesmo, né? No meu consultório, nós fazemos muito extração de 4 sisos ao mesmo tempo. Extraímos os 4 sisos do paciente. Todos me olham assim, assustados, com a mesma cara que você fez. Quando eu digo, olha, nós vamos tirar os 4 sisos de uma vez. Mas se nós estudamos para isso, o profissional é treinado, a técnica é apurada, né? Nós planejamos a cirurgia, nós temos um instrumental muito moderno, né? Então, por que não? É uma cirurgia só, é uma extração só, é um pós-operatório só, e no final o paciente se surpreende positivamente, sempre. A partir da hora que nós removemos o primeiro dente, ele fala, mas já? Já saiu o primeiro dente? Sim, já saiu, já vamos tirar o segundo. E o terceiro, e o quarto, e é tudo uma vez. Então, assim, ficou muito mais fácil para o nosso paciente. E fica muito mais fácil ele entender o que vai ser feito. Então, é planejado, antes é conversado, é falado, olha, nós vamos tirar os 4 sisos, vamos tirar 2, vamos conversar, vamos tirar os outros 2. Tranquilo. Cirurgia dura 40 minutos, 1 hora, no máximo. Eu digo, cirurgia de siso de mais de 1 hora não é cirurgia, é suplício. Né? Ninguém aguenta ficar na cadeira mais de 1 hora. Nós estamos conversando com a doutora Ingrid Miller Ledra, catarinense? Isso, de Florianópolis, Manezinha. 3 nomes aqui. Tem Ingrid é um nome conhecido, Miller também, agora Ledra é um sobrenome já assim... Ledra, assim, meio estranho, né? Italiano. A italiana, Isso. muito bem. Muito bem. Então, doutora Ingrid, quando a gente consegue trazer uma pessoa tão importante como ela e outras que vão desfilar hoje aqui no Show da Tarde, a minha preocupação não é com a convidada. Não é com a convidada, não. A minha preocupação é com você. Porque quando você está aí confortável, onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil,
Você quer aprender, senão não tem porquê. Né? Hoje nós vamos nos supermercados, nós vamos nas farmácias, nós vamos nos pontos de conveniência, postos de gasolina, enfim, sempre tem pasta de dente, sempre tem, sempre tem. Qual é a melhor pasta hoje para a gente ter no nosso dente saudável? Qual é a melhor pasta? E se a escovação inibe o odor da boca, o mau cheiro, enfim? Então, Tadeu, referente à pasta de dente, escovas de dente, o que eu oriento sempre para meus pacientes é sempre escova macia, sempre. Nunca compre escovas de cerda dura ou média, tá? Sempre escova macia. Macia e cabeça pequena. Sempre procure a cabeça da escova ser pequena. Por quê? Porque com a cabeça pequena você consegue escovar os dentes lá de trás. Você consegue inclinar a escova, né? Para escovar o último dente. Então, cabeça pequena, cerda macia. Você não precisa comprar aquelas escovas toda torta, que 360, que promete isso. Uma escova simples, pequena, sempre cabeça pequena, cerda macia. Quanto à pasta de dente, existem pastas determinadas para determinados problemas, né? Tanto eu como a maioria dos meus colegas vai falar que as pastas Sensordine para sensibilidade ainda são as melhores, né? Agora, um paciente regular que faz uma higiene correta da sua boca, ele pode usar uma pasta comum, Sorriso, Colgate, né? Agora, aquela Colgate Total 12 é uma pasta que tem tido muita aceitação no mercado, né? Uma pasta de dente boa. Os gels também são bons. Aí vai muito melhor da escovação que o paciente faz, do tempo que ele dedica para escovar, do que propriamente dita da pasta de dente. Ele tendo uma pasta boa, uma pasta, essas que tem no comércio, se ele escovar bem, ele vai ter uma higiene boa, né? E quanto ao mau hálito, o fio dental e a escovação da língua, que a maioria dos pacientes esquece, né? De escovar a língua. Na língua acumula muita bactéria, muitos alimentos. Então, um dos principais fatores de mau hálito é a falta da escovação da língua. Se ele tem, então, uma dentição normal, ele pode ir no supermercado, na farmácia, enfim, qualquer pasta de dente resolve o problema dele. O que manda é uma boa higienização. Uma boa higienização. Qualquer pasta lá, qualquer pasta. Ele compra uma pasta sempre de uma marca tradicional, né? Sim, colina, isso. Se ele não tem doença periodontal, se ele não tem problema de sensibilidade, ele pode comprar uma pasta comum, tranquilamente. E, bom, nós estamos também agora eliminando o mito, né? O mito, né? Aquela pasta custa R$12, R$15, outra custa lá R$1,50. Então você compra uma de R$1,50. É lógico, temos que economizar e bem orientado. Bem orientado. Outro detalhe, tem pasta que diz que você vai, com essa pasta, os seus dentes vão ficando mais claros. É um mito também. É mito? Muito bem. Então é isso aí, é o pingo no i. Eu amo as mulheres. Eu amo, que seria de mim ser a minha esposa? Porque elas não mentem, ainda bem que não mentem para mim, né? E agora, com relação à cirurgia, o que é que mudou na cirurgia e Vossa Excelência é especialista em cirurgia? Fale para nós então desse campo aí. A cirurgia, hoje em dia, nós temos técnicas mais apuradas, né? Material melhor. Então, e os profissionais mais bem treinados, né? Quando você começa uma cirurgia, você tem todo o planejamento. Você sabe que você vai anestesiar o paciente, você vai abrir, você vai remover o dente. Então, você tem tudo isso já especificado na sua cabeça e você sabe. Então, é o que eu digo, faça a cirurgia sempre com um profissional habilitado, né? Porque aí, o que vai acontecer? Meia hora, 40 minutos... Você finalizou a cirurgia. Cirurgia de 2 horas, 3 horas. É sofrimento para o dentista, sofrimento para o paciente, né? Então, assim, as técnicas hoje melhoraram bastante. Nós temos alavancas, nós temos fórceps, nós temos brocas, tudo especializadas para fazer uma cirurgia melhor. Nós temos aquele gás, né, que você pode sedar o paciente no seu próprio consultório. Então, ele pode não lembrar a cirurgia praticamente, né? Então, a sedação consciente, o óxido nitroso, é bom também, principalmente para os pacientes mais nervosos, né?
Então, com essas técnicas não tem o que ter erro durante uma cirurgia. Tem que ser um bom planejamento, um profissional competente, né? E uma técnica apurada. Só isso. Aí o Pedro, o Pedrinho, o Pedrão, ele tem problema de pressão alta, ele é cardíaco e ele precisa fazer de uma cirurgia. Tirar um siso, enfim, né? Então, tirar um dentinho que está atrapalhando o outro, né? Você pede alguns exames para ele? Sim, é sempre pedido exames complementares, né? Exames de sangue, exames de pressão, é sempre avaliado. Você tem que ter segurança do que você está fazendo e você tem que passar segurança para o seu paciente, né? É o mais importante. Então, você pede os exames complementares a partir da hora que os exames chegam. Se você acha que não está aconselhável fazer a cirurgia, você vai falar, Pedro, vamos aguardar, vamos esperar você ter exames melhores, né? Você vai tratar essa sua pressão alta, você vai tratar esse seu problema. E aí, quando a sua pressão estiver controlada, quando o seu problema cardíaco estiver estável, aí nós fazemos a remoção do acidente. Nós vamos entrar agora num campo. Essa aqui é a doutora Ingrid, ela tem, essa aí é bonitinha, graduada, isso é importante, né? Tu és Avaí ou Figueirense que tu és? Avaí. A segunda divisão não vale. A segunda divisão não vale. Tão bonitinha e já sofredora. Não vale a pena sofrer, hein? Não vale a pena sofrer. Agora, doutora Ingrid, agora nós vamos entrar num campo assim que eu vejo assim muito bacana. Eu vou no hospital, vou fazer uma cirurgia. Meu Deus, o médico é bom, o programa está bom, mas será que o hospital está preparado? Será que não vou sair de lá contaminado? Fale para nós do teu consultório, né? O cuidado que tu tens, a estrutura que tu tens, para que as pessoas não saiam de lá contaminadas. Isso é um assunto que deve ser bem frisado, né, Tadeu? A higiene e a esterilização do consultório é algo que nós primamos muito no nosso consultório. Então, nós temos autoclaves, estufas, tudo isso para esterilizar o material. O material deve ser sempre embalado, limpo, embalado, autoclavado, né? Então, quando chega no consultório, o paciente tem a sua bandeja com o seu material embalado. Então, nós abrimos na frente do paciente, é colocado um instrumental ali, né? Principalmente em cirurgia, é colocado um campo estéreo em cima do paciente. Ele não pode levantar a mão no meio da cirurgia e coçar o nariz, né? Porque ele vai contaminar a cirurgia. Então, é feito todo um campo estéreo, é feito uso de luvas estéreis, né? Material 100% esterilizado. E aí você consegue fazer uma cirurgia tranquila, sem contaminação. E até nos procedimentos do dia a dia. Você precisa descontaminar e esterilizar o material do dia a dia também. Para isso nós temos autoclave, estufas, né? Alguns materiais são esterilizados com álcool ou com alguns outros produtos. E tudo isso deve ser um dos fatores principais de cuidado no consultório, né? Nós temos 2 secretárias que nos ajudam e elas que fazem esse trabalho de esterilização e toda semana controlar se essa cadeia está sendo mantida, né? Se a gente não está tendo quebra da cadeia estéreo. Então você tem que fazer testes na autoclave, você tem que fazer testes na estufa, se ela realmente está esterilizando. A tua especialidade, ortodontia e cirurgião, é lógico, mas também tu faz praticamente tudo dentro do teu consultório. Atende também todas as idades? Sim, atendo todas as idades. Atendo bastante crianças, por incrível que pareça, mas eu acho que um pouco é por causa da ortodontia, e eu gosto de crianças, então a gente acaba tendo mais familiaridade, e uma mãe acaba dizendo para a outra, vai lá na doutora Ingrid, e tem uma carteira grande de pacientes infantis. E pacientes idosos atendo também, mas quem atende mais aí é o meu pai, o Dr. Jorge Ledre, que trabalha comigo. Nossa, do pai, é? Eu pensei que ela não ia falar do pai. E fora do ar aqui, ela estava me dizendo que o pai dela levava ela lá para a clínica, né? Isso. Para a clínica, e ela já, desde os primeiros passos, ela já passou a ter gosto. Eu digo que eu sou rata de consultório odontológico, né? Nasci dentro do consultório, praticamente. Quando não tinha babá, ele levava a gente lá e os pacientes ajudavam a cuidar, e a secretária, quando a gente era pequeno. Só para a gente encerrar aqui, já atropelei aqui o espaço aqui. A criança nasceu hoje, o bebezinho nasceu hoje.
Hoje é o primeiro dia que ela veio ao mundo, primeiro dia. Quando que os pais devem levar esse bebezinho a um cirurgião, a um clínico, sei lá? Então, deve ser feito um acompanhamento. Assim que a criança puder já sair de casa e poder olhar 2, 3 meses, vale a pena você levar seu filho para dar uma olhada na gengiva, se não tem nada, se não tem nenhuma bolinha, se está tudo normal. E a partir da hora que nasce o primeiro dentinho, que é mais ou menos com 6 meses de idade, aí sempre o acompanhamento semestral. Né? De 6 em 6 meses, levar o seu filho para fazer uma profilaxia, para fazer uma aplicação tópica de flúor, né? Para a gente avaliar como está a situação dele e se ele está tendo uma higiene normal. Vale lembrar também que as mães sempre têm que ajudar os filhos a escovarem os dentes. A gente recomenda que até os 10 anos as mães devem pelo menos uma vez por dia auxiliar o seu filho na escovação. Muito bem, eu quero dar de presente aqui para a doutora Ingrid, essa pasta brasileira do Tadeu Soares. Cada dia que passa eu estou mais bonito, isso me dá uma motivação, E não estou usando ainda o Photoshop, ainda não estou usando, né? E depois dá uma olhadinha aqui, ó, nesse site aqui, ó, tá? E tem tanta coisa bacana. Aqui nós temos aqui 2 cirurgiões aqui, ó. Nós temos o Dr. Fernando, que foi o último aqui em Capoeiras. Ele é especialista em clareamento, clínico geral, o cara tem especialidade. E o outro é lá do Estreito, da clínica Ceros. Esqueci o nome daquele menino lá. O cara tem mestrado, doutorado, enfim. E aqui no show deu um banho. Então, eu já estou dando já as dicas para ti. Tu vai acessar o site aqui, tu vai ver os 2. Tu vai fazer esse favor para mim, tá? Porque depois eu vou lá tomar um café contigo lá. Por que em clínica a gente não pode tomar café? Por quê, hein? Só chá, por quê? Só um chazinho, né? Para não escurecer os dentes. Mas eu sou do interior, eu sou acostumado a tomar café. Nem chimarrão, né? Nem chimarrão? Chimarrão não, também. Chimarrão prejudica os dentes, chimarrão? Mancha também. Mancha. Só mancha. Então dá uma olhadinha no site aqui, tá bom? Com certeza. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso. Além de bonita, ela fala bem, dinâmica e tem especialidade, né? 25 anos, ó, estudou pra caramba, né? E sabe, né? Gente que estuda e não sabe, mas ela estuda e sabe, e o que é mais importante, ela ainda tem esse desejo dela de continuar contribuindo com a sociedade, com o povo. É isso que eu faço, é isso que ela está fazendo, é isso também que você deveria fazer. Então agora no show da tarde, nós vamos para mais um intervalo comercial, e na sequência nós voltaremos com mais personalidades que irão destilar aqui hoje com o Tadeu Soares. Serviços, imóveis e seguros com a transparência, confiança e credibilidade